Dileto paroquiano virtual, é um prazer. Nós estamos em mais uma edição do nosso podcast Paz e Bem. E com muito amor no coração, né, olhando essa espiritualidade de São Francisco, é um prazer nós estarmos aqui com a irmã Marlene, ela que está na área de pastoral Santa Clara, na cidade de Monte Alegre, e faz ali a fronteira com Alenquer, com Prainha. Isso. Irmã Marlene, se apresente um pouquinho para nós. Paz e bem, Padre Armistro. No programa Paz e Bem, a nossa saudação franciscana. Paz e bem a você que está aqui nos ouvindo. É uma grande satisfação, muito grande. Estou feliz de estar aqui para poder, assim, partilhar um pouquinho da nossa realidade, da nossa missão, da nossa vida, da vida religiosa dentro da área pastoral Santa Clara. Irmã, queria que a senhora partilhasse conosco como as irmãs angelinas chegaram à Arquidiocese de Santarém e como se envolveram nessa comunidade lá da área de pastoral Santa Clara. Bem, Padre Armistro, tudo começou em 2011, 2010, 2011. Na época, um convite dos bispos da CNBB que pediram para as congregações virem para a região amazônica. E tinha uma irmã nossa que estudava em Curitiba, e na época o Padre Ademar estudava lá também. E aí se conheceram, e o Padre Ademar falando de cá, então ele trouxe essa proposta aqui para Dom Esmeraldo, e ele fez um pedido para nossa Madre Geral. No ano seguinte, isso em 2010, vieram 3 irmãs para fazer uma missão, propriamente em Monte Alegre, para conhecer a realidade ali. E o Dom Esmeraldo, depois eu fiquei sabendo, com o tempo, com o Conselho Presbiterial, onde vamos colocar as irmãs, vamos colocar em Monte Alegre, por ser uma paróquia franciscana. E Monte Alegre, na época, tinha 103 comunidades, é uma única paróquia, São Francisco de Assis. E todo esse espaço para poucos frades. Então, as irmãs fizeram essa missão, foi no lugar mais nos fundos mesmo de Monte Alegre, como o senhor disse aqui na divisa de Prainha com Alenquer. Foi onde ele escolheu, o Dom Esmeraldo, com a comissão dos frades, escolheram para as irmãs habitarem e ficar ali. E no início foi uma casinha alugada, bem pequenininha. Na verdade, uma senhora doou o espaço, sem cobrar o aluguel, por um ano e meio, até começar a construção de uma sede missionária, que fica no quilômetro 11, na PA 254. Irmã, a senhora falou aí eu quero abrir um parênteses aqui. Sim. A irmã disse que o Espírito Santo tocou no coração de uma senhora que emprestou durante um tempo uma casa para que elas pudessem morar nessa região onde elas estão hoje. Isso. E as irmãs, elas têm também vocacionadas. E lá onde elas estão, elas não têm a possibilidade de estudar, porque é muito distante. Essas vocacionadas precisam vir para Santarém para fazer o ensino médio, né? Um ensino de qualidade. E aí, quem sabe, o Espírito Santo está tocando também seu coração. Ela já partilhou comigo esse desejo, ela tem colocado em oração, em adoração, tem pedido ao Espírito Santo que ilumine um coração bondoso. A gente nem tinha pensado nesse espaço. Coração bondoso aqui em Santarém, que possa oferecer para elas, até elas ajeitarem uma casa, quem sabe emprestar uma casa para elas durante um ano, para que elas possam morar. São algumas meninas que viriam com ela para cá para estudar. E em Santarém elas não têm esse espaço para morar, né? Tem um espaço para construir, né? Para reformar. Pode dizer o espaço que vocês teriam? Sim. Seria ali na casa paroquial do antiga secretaria Sacramento, né? Sim, então aí precisa de uma reforma, um trato, né? Isso. Aí quem sabe alguma pessoa queira lá também olhar essa casa, ajudar aí nessa reforma onde vocês iriam morar. E assim, irmã, o Espírito Santo toque alguém que vai chegar esse vídeo e vai abrir essas portas. Eu creio, Padre, Amém, creio. Amém. E aproveitando, então, assim, aquele mesmo sonho inicial da congregação em vir para essa região, para o norte, para cá, para a missão, continua no coração da Madre atual, que quando ela veio o ano passado para a visita canônica, realmente viu essa necessidade. Então, temos esse desejo no coração de ter uma fraternidade aqui em Santarém.
Mas para isso realmente precisa desse espaço. O Dom Irineu nos propôs, onde o senhor dizia ali na paróquia do Santíssimo Sacramento, porém precisa ser todo reformado. E depois, em oração e discernimento, nós estamos vendo realmente a necessidade de... Primeiro vamos formar a igreja, a comunidade humana, né? Relações com as pessoas. Então, que toque o coração. Eu acredito, Padre, que Deus já sabe aonde. Já sabe a pessoa que vai nos ceder, mas falta chegar até a pessoa. São uma profecia, né? Falta até chegar até a pessoa. Quantas meninas são, irmã? No momento, nós temos 2 morando conosco, mas tem outras que já não foram por causa dessa dificuldade. Mas, lá na PA, onde nós moramos, talvez já dentro das questões de dificuldades que nós temos na realidade da PA, essas são as escolas. Os professores vão de Monte Alegre, né, para lá e demora esse processo, as aulas começam tarde, termina muito cedo. Quantas pessoas, mais ou menos? Bom, vamos sonhar alto, né? Vamos sonhar alto, sempre para 6 pessoas. Mas para início, claro. Tá legal. Para início pode ser até menor, não tem problema. E essa grande área de pastoral, irmã, são 100 quilômetros quadrados. Isso. É imenso, né? Lá por sul existe quase o tamanho do Marco de Assis. Sim, exatamente. Então, 100 quilômetros quadrados. Queria saber da senhora, diga aqui, quais são os grandes desafios de estar nessa missão, nessa evangelização. Às vezes a pessoa está na cidade, tem missa todo dia, ela tem oportunidade de ir, porém, naquela área, tem missa de quanto tempo? Se não tem a Eucaristia, qual é a maior força da espiritualidade nessa área? E não tem a presença do padre, de quanto tempo a senhora consegue convidar um missionário, alguém que vai de Santarém, de Monte Alegre, para ir celebrar lá? Isso, Padre. Aproveito para explicar para quem está nos vendo, ouvindo, que talvez não saiba. Ali, quando nós chegamos, depois logo em seguida, nós foi feito um convênio com a Arquidiocese e nós somos administradoras da área pastoral. O que convém ser administradoras, irmãs? Eu sempre brinco, né, entre parentes, nós somos párocas da área pastoral. Então, a gente tem autonomia da administração, dos cuidados espirituais e pastorais com o povo, e são 35 comunidades, Padre. 35 comunidades. Daí, é claro, o que compete a nós, o que nós, dentro da vida religiosa, podemos fazer, nós fazemos. Mas tem realmente, que é o principal, que é a celebração eucarística, o sacramento da reconciliação. E também o sacramento da unção dos enfermos, que precisamos dos padres. Então, aí assim nós convidamos, tem os freis de Monte Alegre, tem os padres da Arquidiocese, da paróquia da área pastoral Divina Misericórdia e de São Raimundo Nonato, que nos ajudam. Às vezes, alguns aqui da cidade também da Arquidiocese vão. Mas para nós, no dia a dia, nós temos um calendário informativo chamado Informativo Clareando, né? Clareando vem de Santa Clara. E ali nós temos a programação de atender essas comunidades. Nós somos em 3, às vezes eu estou na Arquidiocese, são as outras 2 irmãs. Nós vamos fazendo a celebração da palavra com eles, mas também assistindo matrimônios, batizados, tudo muito bem organizado. Mas junto tem os leigos. Os leigos têm uma missão importantíssima na área pastoral Santa Clara, com a celebração dominical. Todas as comunidades têm celebração da palavra todos os domingos. Irmã, tem alguns leigos que a gente vê um avivamento da fé dessas pessoas tão grandes, são grandes testemunhos para nós, que eles incentivam a nossa vida, nossa missão. São pessoas que apresentam essa piedade, essa fé, essa esperança tão grande. E a alegria de São Francisco é muito viva na vida dessas pessoas. Agora, quais são as atividades pastorais que vocês realizam e quais são os sacramentos que vocês também podem realizar na área de pastoral de vocês? Porque sabendo que é tão difícil chegar aos sacerdotes até lá. Isso.
Os sacramentos que nós estamos administrando, então, é o do batismo, né, que as irmãs podem, tem uma nomeação que o Dorineu fez para nós seres irmãs, assim como o do matrimônio. O matrimônio é mais recente, faz 2 anos que nós estamos assistindo os matrimônios, e aqui é um testemunho lindo, padre, porque depois que nós começamos, aumentaram, tem uma demanda grande dos casais, e eles buscam, eles vão assistir dos outros, dos vizinhos, da comunidade, e vai nascendo a conscientização do sacramento do matrimônio. E, ao mesmo tempo, desmistificando uma ideia que se tem, para que casar, para que buscar o sacramento. Então, nós vemos isso com muita alegria. Assim como do batismo. No livro já conta 600 e tantos batizados feitos por nós, irmãs, ali na área pastoral. Então, é uma dádiva muito grande que nós, como irmãs, como mulheres, temos de poder servir a igreja através desses sacramentos. E a questão dos desafios, das pastorais que nós desenvolvemos ali, né? Então, nós procuramos acompanhar o plano de pastoral da arquidiocese, é claro. Então, quais são as demandas maiores no momento? Logo no início do ano, é o repasse da semana de formação que tem aqui em Santarém. Então, os leigos vêm, participam dessa semana, chega lá, nós fazemos o repasse. Depois, a assembleia de paróquia, da área pastoral, também se faz a assembleia. E dentro da assembleia que nós tivemos a semana passada, o mais gritante é a pastoral familiar. É um núcleo de fé que saiu como meta da Assembleia da Arquidiocese, que é a SEBS, mas nós temos implantado o núcleo de fé, que são os encontros nas famílias, o trabalho com as juventudes, nós também damos bastante prioridade para eles, e depois a formação de liderança, ministros da Eucaristia, quando nós chegamos quase não tinha, agora já tem um grande número de ministros da Eucaristia, ministros da Palavra, que também tinha, mas não tinham recebido o mandato, o Dorineu foi lá, fez um mandato muito lindo para 60 e poucas pessoas. Então, assim, esse trabalho de caminhar em sinodalidade realmente com a arquidiocese e com as demais paróquias. Certo. Irmã, dentro dessa missão, qual é a contribuição que vocês, como congregação, têm ajudado já nesse lado da formação, né? Formação, da toda a questão catequética e da parte da religiosidade, por exemplo, da espiritualidade do povo. Vocês fazem a celebração do culto, né? Sim, sim. Fazem retiros. Isso. Encontros nessa área da espiritualidade? Sim, sim. Nós temos um cuidado muito grande, sabe, padre, com a espiritualidade na comunidade. A gente tem visto que sem espiritualidade ninguém para em pé. Então, a gente cuida muito com os meses. Por exemplo, no mês mariano, nós costumamos fazer lá a vigília mariana, uma noite de oração. Aí o padre Alessandro tem nos ajudado bastante, outros sacerdotes. A vigília mariana, para que o amor para com Maria aumente e fortifique eles na fé, na caminhada. Depois também nós temos no mês de julho as missões angelinas, que é com os jovens, mas já aconteceu a 6ª edição, que é uma semana de formação, de visita de todas as famílias, que isso daqui também fortalece a fé na espiritualidade. Temos a Marcha Franciscana, que foi implantado faz 2 anos, que também é um dia de caminhada, de oração com a juventude, mas os leigos estão todos participando. E alguns encontros também, aliás, outra coisa linda, estava me esquecendo, que começamos faz 2 anos, são a adoração ao Santíssimo nas comunidades onde tem o sacrário. E como tem crescido, a gente recebe foto assim, que às vezes até se emociona de ver aquelas criancinhas ali pertinho. Comunidade fazendo adoração ao Santíssimo. Sim. E por quê? Até então eram as irmãs. Agora, como nós somos em 13, nós temos o quê? 13 comunidades com o Santíssimo. Os líderes, os ministros da Eucaristia estão aprendendo, eles mesmos vão, e na quinta-feira o povo vai e ali reza, adora Jesus, ali canta, ali reza-se o terço e fortalece. Tem sido muito lindo, sabe? E temos visto fruto, testemunhos
testemunho de uma espiritualidade, testemunho de casais que estão passando por problemas de relacionamento e depois de começar a fazer adoração ao Santíssimo, tem ajudado bastante. Também o Cerco de Jericó, nós começamos a implantar em algumas comunidades. Implantar, na verdade, é rezar, né? Fazer a campanha do Cerco de Jericó com eles e temos visto testemunhos. Algumas pessoas até... Mas onde mesmo surgiu esse Cerco de Jericó? Papa Francisco, lá, começou lá na Polônia, Sim. né? Seus parentes lá, né? Lá na Polônia ele fez o primeiro Cerco de Jericó. Então, o Papa João Paulo II, né? Sim. Começou essa missão e pela igreja, pelo mundo, tem tido sempre Cerco de Jericó. Que bacana! Lá o povo fazendo com vocês, né? O Cerco de Jericó. Quais são os elementos chaves, irmã, nessa missão de vocês, junto às comunidades rurais? Quais são esses elementos chaves na missão? Pois é. Na missão ali é o estar junto com eles, sabe, padre? Quando eu me lembro, quando nós chegamos, qual a demanda, a queixa deles, os sacerdotes, os frades, os irmãos, era um pouco, quase não iam lá, os leigos caminhavam sozinhos. Mas é um povo, é uma turma de leigo, de liderança, como diz o ditado, de tirar o chapéu. Pelas celebrações das palavras, da palavra, como eles fazem bonito. Mas no momento que nós chegamos e começamos a caminhar com eles, nós, imagine nos primeiros tempos, a maioria dos nossos, sobretudo das lideranças do CAI, da pastoral, eles são homens, serem coordenados por mulheres. Nos primeiros momentos teve um certo impacto, mas nós entramos com uma sabedoria assim. Com a pergunta, como vocês faziam antes? Como que vocês fazem? Como realiza tal situação? Como resolve tal problema? Como é feita a festa de Santa Clara? Com essas perguntas, eles foram, digamos assim, relaxando e falaram, não, vamos caminhar com as irmãs. E aí foi formando uma sinodalidade muito bonita. Hoje a gente consegue trabalhar num diálogo aberto, muito aberto, de crescimento. Então o elemento chave que eu digo é esse caminhar junto com eles. Assim como no tempo de pandemia, começava a rezar pelo celular, rezava o terço ali pelo celular, junto com eles, ou onde era possível ir até a casa. Então nós temos muito processo, nós fazemos de estar visitando as famílias, de tirar um dia da semana, hoje vamos visitar famílias da comunidade X, da comunidade tal. Então é um elemento chave muito forte, sabe, assim, que eles tem um feedback, um retorno bonito isso, o estar presente. Então, dentro desses grandes desafios aí, como é que o povo corresponde ao acolhimento de vocês, irmã? Porque quando você está num lugar, tem essa resposta da comunicação, o povo tem acolhido bem vocês nessas atividades pastorais que vocês têm oferecido e vocês têm percebido que realmente o povo voltou às comunidades, estão participando mais, estão mais engajados. As celebrações hoje, não só no dia da visita do padre, mas todos os finais de semana, como vocês prepararam outros leigos para a celebração da palavra, hoje tem uma presença mais viva, constante nas comunidades? Sim, teve a problemática da pandemia com todas as nossas comunidades, como toda a igreja no Brasil, né, e fora, mas desde a nossa presença ali em 2011, com certeza, padre, teve uma adesão muito grande de acolhimento. E esse acolher, a gente tem um retorno, porque é impressionante. Eles querem cuidar. Muitos querem, sobretudo quando sabem que a comunidade é longe, eles falam, irmã, não vai sozinha para voltar à noite sozinha no carro, que é perigoso. Vai alguém, leva um homem junto, se fura um pneu. Então, esse cuidado deles para conosco é enorme. Assim, sem falar na providência, né? A gente sai com o carro, vai e volta para casa, com ovo de galinha caipira, com a galinha mesmo, às vezes morta, às vezes viva, muitas aventuras de frutas e alimentação, nunca falta. O que é o fruto da época, nós trazemos no carro, quando vamos, eles vêm ali em casa nos doar e trazer para as irmãs. Então, eles cuidam muito bem das irmãs. Então, são bem acolhidas lá, né, irmã? Sim, sim. Nossa, a gente só tem mesmo gratidão. Aproveito e mando um beijo para vocês que estão nos assistindo aí da área Santa Clara. A senhora falou em gratidão.
quais são os maiores sinais de gratidão que a senhora tem vivido junto com as suas irmãs nessas comunidades? Quais são os sinais mais gratificantes que vocês dizem realmente Deus tem marcado esse tempo com a sua graça na nossa vida? É verdade. Eu partilho com o senhor uma experiência, aliás, entre tantas, são muitas, mas a experiência que nós de levar a Eucaristia conosco no carro. Tipo, como nós não temos a missa, porque nas nossas constituições, Padre, próprio das irmãs, é missa todos os dias. E nós somos as únicas irmãs angelinas que não temos missa todos os dias e nem todos os finais de semana. Então, quando a madre veio, no começo, ficou um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo falou, nós estamos experimentando da pobreza que o nosso povo experimenta, ele não ter a celebração eucarística. Aí, o que nós fazemos? Quando não temos celebração nas comunidades, que tem algum dia que não tem, nós comungamos em casa na hora das vésperas, a celebração das vésperas. Se não, o Jesus está conosco o tempo todo, no carro. Adoração, né? Adoração. E aí levamos Jesus no carro conosco, inclusive na caminhoneta tem até um lugar ali próprio que deixamos. Então, essa experiência, para nós, é muito profunda, porque por mais que você esteja sozinha, ou está com a outra irmã, ou com algum leigo, você nunca está sozinho. Jesus está o tempo todo, o sacrário, ele está o tempo todo conosco no carro. E essa experiência, assim, para mim, já deu muito momento de paz, de passar, às vezes, por uma ponte, ou um buraco, ou uma situação assim que dá medo mesmo. Agora, como enfrentar? Vou ou não vou? Passo ou não passo por aqui, por essa estrada? Falo, não, mas Jesus está comigo. O Senhor está aqui comigo no carro. E aí, chegar na comunidade, primeira coisa, você vai fechar o carro, pega Jesus, pega a Eucaristia, Jesus está comigo. É próprio de Santa Clara, né? Leva sobre o altar, coloca ali, vai saudar as pessoas, mas esse cuidado que eu estou com Jesus. Esse cuidado é para colocar ele no lugar certo. Esse cuidado, vou voltar para casa, saúde as pessoas, fica ali, conversa, uma reunião, pega Jesus, coloca de volta no carro. Então é uma experiência muito profunda. Eu, pessoalmente, como irmã que já estou aqui, fui uma das primeiras que cheguei, faz 11 anos que eu estou aqui. Quanto que eu cresci, sabe? Tenho uma gratidão imensa, quanto que eu cresci dessa vida de missão. Com essa forma pobre de viver com as nossas pessoas, sem ter a missa todos os dias, mas ter Jesus presente, adorando. A senhora falou aí que na caminhonete sempre tem um lugarzinho para vocês carregarem Jesus eucarístico. E abrindo parênteses aí, ultimamente a caminhonete deu uma pane, parou. Hoje a caminhonete está na oficina da antiga Ford, ali na Turiana, com o Marechal Rondon. E hoje, para consertar essa caminhonete, irmã, você já fez uma avaliação, está saindo... Quanto é esse conserto? 22 mil só de peças, padre. Peça. Né? 22 mil só de peças, depois do trabalho dos mecânicos, mais 4, vai sair 26 mil, 27. 27 mil. De repente, se alguém também... se você tem um coração misericordioso, as irmãs trabalham nessa grande área e o carro deu problema. Se você puder ajudar no conserto desse carro, você pode procurar aqui na paróquia de São Francisco de Assis, aí pega aqui o telefone delas, ou senhora anota aí, qual é o telefone de vocês, irmã? Isso, vou falar o meu agora, que você disse, a gente não tem telefone fixo lá, né? É 93 981 27 0232. Pode ligar para a irmã. Pode ligar, nossa. Irmã Marlene vai dizer amém. Amém, já digo agora. Né? E aí o carro está parado, está em possibilidade de fazer essa missão lá nessa grande área. Vocês estão indo a pé, de carona, de todo Exatamente, então, padre. De repente você tem essa possibilidade de ajudar as irmãs Angelina nessa missão na área de pastoral Santa Clara. Você mesmo que é aí de Monte Alegre, você que tem a possibilidade. Monte Alegre, irmã, tem muitos fazendeiros lá. De repente tem alguém dizer, eu vou vender uma res e vou ajudar na recuperação do carro das irmãs. Com certeza, então, vai estar nos ajudando a evangelizar, né, padre? Porque... Filho de Monte Alegre, então faça essa missão também, né? Alguém aqui da cidade dizer, eu quero dar uma colaboração. O pouco com Deus é muito, irmã.
R$ 1 faz a diferença já. Com certeza, com certeza. E está nos ajudando a evangelizar, né, Padre? Porque realmente a extensão é grande, como falamos antes. Estrada, um dos grandes problemas nossos ali é na época de chuvas, tem lugar que a gente não consegue visitar. Nós temos comunidades, duas que ficam no município de Prainha, que para chegar lá, quando chove, não consegue. Serra Azul não consegue quando chove. Água Vermelha, que é outra comunidade muito longe no Brasil, lá para dentro, que tem bastante fazendas, mas realmente as nossas cidades são muito precárias na época de chuvas, né? Então é um grande desafio. Quais são, irmã, os planos, os projetos futuros nessa missão de vocês aí, nessa área de pastoral? Bom, projeto nós temos vários, inclusive no quilômetro 11, onde é a sede da nossa casa, porque a área pastoral não tem uma paróquia, é comunidade das comunidades, então tem a paróquia em si. Mas nós ganhamos, Padre, um terreno da dona Dorinha, inclusive, eu saúdo ela agora com um abraço, uma grande benfeitora da igreja em si, na cidade de Monte Alegre, e vizinha da nossa casa. E falamos com Dom Irineu, queremos construir ali a Igreja Santa Clara. Pensando num futuro, paróquia, quem sabe vai ter o padre, né? Pensando assim, construir essa Igreja Santa Clara ali. A tendência é a melhoria da PA 254 com asfalto, então ficar um polo maior naquela região. E espiritualmente, como comunidade, é crescer realmente o plano, é a pastoral familiar, é dar um suporte, é ver essa juventude também indo para a faculdade, sem precisar sair dali da região nossa, sem precisar ir se deslocar para outra realidade. É poder dar essa assistência, estar mais presente ainda, juntamente com o nosso povo. Irmã, como você tem visto essa ação evangelizadora das irmãs angelinas junto ao povo, né? Como tem, na sua visão, como tem sido esse benefício, essa ação de Deus através de vocês? Como disse São Francisco, nós até agora nada fizemos, vamos fazer tudo de novo? Verdade. Então, todo dia é um desafio, né, irmã? Todo dia. Eu lembro, certa vez, fui visitar o Mosteiro de São Bento, muitos anos. Dom Bittencourt era um grande biblista, sim, pregando, né? Estava celebrando a missa, um grupo lá. Eu entrei mais ou menos em 89. E aí eu escutando, e ele dizendo assim como nós estamos chegando agora, ao fim da tarde, lá tinha missa no mosteiro 5 da tarde. Estamos chegando ao fim da tarde, o sol está se pondo. Ele falava nesse sentido, todo dia a vida começa e termina, e quando chega o fim do dia, você que está cansado, abatido, você quer desistir, só agradeça a Deus, é gratidão. E comece a dizer para Deus, Senhor, e amanhã eu vou começar tudo de novo. E ele disse, inspirado em São Francisco. Verdade, verdade. Então, irmã, como tem sido esse desafio lá, né, nessa área, né? Qual é a sua visão? Como tem... Você disse que está há 11 anos. Uhum. Quais são as coisas que você tem percebido que assim, foi semente que Deus jogou e floriu? Exatamente. Nossa, padre, é tanta coisa que vem na cabeça neste momento, porque... O testemunho de uma senhora, um senhor catequista, que a senhora vai dizer, pô, essa pessoa é a ação de Deus viva nessa comunidade. É verdade, é verdade. Tem muito, muito mesmo, mas teve comunidade que quando nós chegamos, inclusive eu também lembro de uma senhora lá na comunidade que pertence ao município de Prainha, eles coordenavam a comunidade, mas não tinha o sacramento. Como, né? Como pode isso na realidade? Existia coordenadora de comunidade, a mãe, as filhas, lendo, cantando, participando, mas não tinha nem o batismo. Então, aí fomos preparar e ver como Deus age na pessoa, a graça, pura graça. Pura graça. Então, eu posso dizer assim, ali foi um testemunho tremendo. Outros, de pessoas que nunca saíram, eu tive um sonho, mãe, um dia eu quero ir por esse tal de Maús, né? Que fica assim, Maús, todo mundo fala que é bom, que é o centro de formação aqui em Santarém. Quando vem, é o céu, eu venho um pedaço do céu e volto para a comunidade e começo a espalhar para os vizinhos. Eu fui para uma formação, lembro do seu Zé, lá no quilômetro 35. Eu fui para a formação no Emaús. Foi o grande encontro dele com Deus. Foi o grande encontro dele, vir para a formação,
ter o privilégio de ser chamado, ele fala assim, né, o privilégio de ser chamado, vir e receber essa formação e voltar espalhando, levando a boa nova, a boa notícia. É muito grande. E quando penso, então, eu propriamente falo, porque eu tenho uma paixão imensa pela juventude, eu vejo isso como um carisma muito forte em mim, os jovens. Aquele jovem que está lá, que nunca saiu da sua comunidade, né? No período das missões, vai conhecer outras comunidades, outra realidade. Já tive a oportunidade de ir com eles a Almerim, de vir aqui a Santarém, encontros de jovens organizados pelo setor. Então ele vai para essa realidade tímido, não abre a boca, não sabe dizer uma palavra, assim, porque nunca saiu de casa, não teve oportunidade. Aí, de repente, se solta, vai fazendo amizades, vai ampliando a mente, vai vendo, tendo outras visões. Aí você vê, vai lá na comunidade no domingo seguinte e vê aquele jovem na frente, fazendo uma leitura, lendo. Nossa, isso não tem tamanho. Me vê uma alegria tão grande no coração, algo tão grande. Eu falo, meu Deus, Senhor, só gratidão, só agradecer. Aí passa um tempo, cadê o jovem tal? Ai, irmã, foi para Santarém, está fazendo a faculdade, está estudando. Sabe, padre, isso não tem tamanho, a gratidão e de ver realmente essa sementinha que foi lançada. E esses da juventude, como das lideranças, a gente vê sempre. Aquela pessoa foi chamada a ser catequista, que também fala, não, eu não tenho jeito, não sei lidar com isso, não sei. Sabe, vamos para a formação. Agora me fez lembrar de uma catequista, a Eliane. Eliane, um abraço para você, lá do 13, da comunidade 13, São Pedro. Ela também não tinha o sacramento da Eucaristia, só do batismo, e estava na comunidade coordenando. Aí um dia ela foi para uma formação conosco na Vila Nova, para a semana de formação, para celebrante da palavra. Ali ela começou a escutar, voltou para cá cheia de Espírito Santo. O que ela fez? Fez um caderno. Pegou o caderno, dobrou bonitinho e começou, fez tudo na caneta, os passos para a celebração da palavra. Os passos para a celebração da palavra, foi se preparando e depois começou a celebrar. Passou um tempo, pediu o sacramento do matrimônio, preparamos para a Eucaristia, até para o padre Antônio Jorge, que na época foi lá, fez a confissão dela, a primeira Eucaristia, deu o sacramento do matrimônio e fomos nós. E na semana, ali depois de 6 meses, ela voltou para a semana de formação, até quando o Dom Irineu foi para fazer a investidura dos ministros da palavra, levou o caderno dela como modelo para todos os outros ver. Nós fizemos questão de mostrar, de apresentar como ela tinha feito o caderno de celebrante da palavra. Mulher cheia do Espírito Santo. Depois já foi para a semana de formação na região 10, testemunhando. Então, o pessoal que estava lá escondido no anonimato. E a gente vê o Espírito Santo agir dessa forma, assim, sabe, tão grande e serve de exemplo. Então, para nós, meu Deus, uma sementinha que cresceu. É muita gratidão. E, irmã, como é que você consegue trabalhar isso? Ir para a missão e viver também os carismas. Quais são esses carismas? Quais são os santos da devoção de vocês? Isso. Nós somos franciscanas, então São Francisco, é claro, faz e bem aqui, né, no programa na paróquia. O carisma franciscano, e dentro nós somos chamados a viver as obras de misericórdia, tendo Nossa Senhora como a inspiração, o sim de Maria e o sim de Cristo, o abandono. Então, viver o abandono de Maria, o abandono de Cristo, na prática das obras de misericórdia. É o dia a dia, né, padre? A gente está ali tão envolvida, busca pôr em prática o carisma da congregação, mas com a demanda, e Deus ele é tão cheio de misericórdia que ele nos apresenta pessoas ou necessidade que exige realmente esse abandono. A missão exige um abandono todos os dias, porque nós temos o nosso programa, nós temos o nosso calendário, hoje vamos estar uma comunidade. Mas você não sabe se você chega lá, se acontece alguma coisa, você não sabe como vai ser. Às vezes a gente sai de casa, nem todos os dias está bem. Quando o Dom Irineu foi lá, vou até partilhar uma coisa que é muito nossa de mulher, mas eu dizia para ele, Dom Irineu, entre todas as coisas, tem dia que você vai com uma dor de cabeça, tem dia que você está com uma TPM, tem dia que você não está legal. Mas tem a missão, está marcada, e daí vou igual. Aí você chega lá, encontra aquelas pessoas tudo no banco, sentadinhos, ensaiando os cantos. Irmã, que bom! E abraço, e as crianças, derrete o coração.
Aí nós desenvolvemos tanto que você volta e quer empolgado, nós estamos empolgados, então eu falo, não, já estou marcando para outro dia de novo. Quando você vê, já está de novo, né? De novo. Então, esse abandono, Deus nos proporciona, Deus nos coloca a viver sem estar buscando, tem todos os dias essa exigência. Irmã, certamente tem jovens que estão vendo essa gravação, esse nosso momento especial aqui, e o que você diria para essas jovens? De repente ela diz assim, eu quero fazer uma experiência com as irmãs angelinas lá na área de pastoral Santa Clara. Vale mais a pena fazer a experiência do que ficar pensando, eu faço ou não faço? Quem faz ganha, quem não faz perde. Então, quem quer fazer essa experiência com vocês, Deus tocando no coração dessa jovem, nesse momento, ela nos assistindo, o que a senhora possa dizer para essa jovem? O senhor falou as palavras que eu costumo dizer. Eu gosto muito da expressão de Jesus. Mestre, onde moras? Vinde e veja. Não ficar, faço experiência, eu vou, não vou. Não, tem que ir. Tem que ir. Minha vocação foi assim. Eu fiquei um tempo. Vou, não vou? Não, vou. Eu vou. Eu vou ver como é. Jesus fez isso. Quando os discípulos perguntaram, né, mestre, onde que você mora? Onde você está? Como que vai ser? Que a tendência nos dias de hoje, né, Padre da Juventude, ou quem for, qualquer um de nós, qualquer pessoa dentro do ministério quer saber como que vai ser, o que me oferece, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. E com Deus não é assim. Jesus fala, vem ver onde é que eu moro. E onde é que Jesus mora? Hoje, para a irmã Marlene, onde é que Jesus mora? Na área pastoral, nas realidades, no desafio, naquela pessoa que chega lá em casa sem hora marcada, ou naquele que está agendado. Esse final de semana eu estava lá para Aveiro, foi ali que aqueles jovens crismandos. Então, jovem, você não tenha medo, sabe? Chega de ter medo, ou chega de ficar pensando demais. Vai ver, vai conhecer. Vamos lá conhecer a nossa missão, vivenciar um pouco disso que nós vivenciamos. Quase sempre, nós sempre tem jovens lá nos visitando, Padre. Vamos para as comunidades, vamos desafiar, vamos visitar. E ali, nesse estar vendo como as irmãs vivem na rotina fraterna, na vida de oração, na celebração da liturgia das horas, nos serviços domésticos, porque nós que fazemos tudo tão bem. Aí vai na vida missionária, na vida pastoral, na visita às famílias, e ali você vai vendo. Isso, Deus toca no meu coração. Eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo e ajudo o jovem a fazer. Eu sinto arder meu coração, como o discípulo de Emaús, né? Eu sinto arder. Se arde, é porque o Senhor me quer. O Senhor me chama a isso. Me chama a essa vocação, que o coração em algum lugar vai arder. Eu digo, aliás, é alguma missão, alguma vocação, né? Então, se é na vocação religiosa, se é na vocação missionária, você não tem nada a perder, jovem. Então, entre em contato, pega aí meu telefone e vamos conversar, vamos lá conhecer a missão. Às vezes, irmão, o jovem faz 3 faculdades até e não se encontra. Como seria importante ele antecipar isso e dizer, Senhor, o que tu queres para a minha vida? Isso. E o Senhor vai iluminar, vai abrir as portas e as janelas e dizer para ele o que Deus quer da vida dele. De repente é uma outra profissão, de repente é uma vocação religiosa, sacerdotal, né? E como é importante também ele perguntar para Deus. Verdade, Padre. Eu prego muito isso, porque eu acredito profundamente que é necessário perguntar. Porque no mundo atual é muito o meu projeto, né? O meu projeto. E o projeto de Deus? Então você faz, busca prazer de cá, busca de lá, mas, meu Deus, quantos jovens, quantas pessoas adultas, quantas senhoras, senhores que perguntam, eu queria muito ser missionário, eu queria ser uma irmã, queria isso. Mas na época certa, talvez não tiveram oportunidade, é claro. Mas outros porque não fizeram a pergunta ou foram muito apressados. A gente encontra jovens que têm muita pressa ou vivem do imediatismo, do prazer do momento. Não faz essa pergunta. Então, eu te oriento, você que está aqui nos acompanhando. Não importa onde você está ou em que processo vocacional está hoje. Mesmo já está casado, já é um pai, uma mãe. Mas faça essa pergunta. Senhor, o que queres de mim?
na missão, né? Na igreja, nas pastorais. Que queres de mim, Senhor, como mãe, que posso ser melhor como pai? Mas o jovem na vocação, na escolha. Essa escolha nos leva à verdadeira felicidade. Deixa eu só partilhar com o senhor. Às vezes, quando eu estou aqui agora nessa missão na Amazônia, aqui nessa região, há 11 anos, eu penso assim, minha vocação, além de ser irmã, é missionária. Amo. E só que desde menina eu tinha isso. E agora, com o tempo vai passando, eu olho para trás e falo, gente, Deus me deu tudo, 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 tudo. É o que eu sempre sonhei no meu coração, lá no fundo, Padre. Eu, menina, eu me lembro de olhar o livro na escola, com aquelas casas em palafitas em cima da água. Achava aquilo tão lindo, é um mundo totalmente diferente. Eu sou lá do Paraná, não tem águas, assim, rios. E, ao mesmo tempo, quando eu via na televisão aquelas imagens das crianças na África sofrendo, algo queimava dentro de mim, algo ardia. Pois, mas fui crescendo, via as irmãs, eu ficava curiosa, como será isso? Claro que depois, da adolescência, pré-adolescência, vivi uma vida do jovem como todo mundo, como eu acredito que o senhor, todo vocacionado, vive uma vida normal de jovem. Mas essa sementinha estava ali dentro gritando. E agora, depois eu viajei, já fui missionária, já morei na Bahia, morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já trabalhei com pessoas com câncer, com crianças com HIV, que eu sou também técnica de enfermagem. Então, Deus me deu tudo. Tudo um pouco. Eu brinco sempre com as irmãs. Quando eu morei em Campo Grande, com as crianças com HIV, até a experiência de mãe eu fiz ali, porque era com uma criança no colo, outra no carro, dirigindo, levando para lá e para cá em médicos. Então, Deus me deu tudo. E Deus pode dar tudo para você também. Tudo. Irmã, a senhora foi representar a congregação, né? Aqui, a Arquidiocese, no Sínodo da Amazônia, né? Foi esse grande encontro que teve lá em Roma. Não é isso? Meu Deus, agora você tocou num ponto. Acho que dos maiores presentes, o maior presente que eu recebi da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, foi esse. Sabe? Eu jamais pensava ir em Roma, mas assim, a nossa sede da congregação ali. Mas ao mesmo tempo estar com o Papa, falar com ele, abraçar ele, pegar na mão dele foi um grande privilégio. Mas essa bênção, esse privilégio foi graças à missão nossa aqui. Eu reconheço isso, nós reconhecemos como congregação, que foi pela missão na área pastoral Santa Clara. Porque houve uma escolha da parte dos religiosos a nível internacional que eles pediram para as congregações que têm casa nessas regiões da Amazônica que escrevessem, que mandassem, né, uma carta falando os trabalhos. Aí a madre me pediu e sugeriu, nós colocamos o nosso trabalho aqui. Então fui como? Representando a mulher, religiosas e o leigo, a vocação leiga, lá no Vaticano, representando essa categoria como trabalho de administração paroquial, por causa dos sacramentos que nós administramos, que é diferente na igreja, são poucas as realidades que existem, né, que as irmãs fazem isso. Então foi uma bênção muito grande. E sem falar na simplicidade do Papa Francisco, né? Um amor de pessoa. E interessante, Padre, eu já contei várias vezes para algumas pessoas, mas talvez você não ouviu ainda. Eu fiz essa fala ao público lá diante de todos os bispos e do Papa, falando da nossa missão aqui. Até levei em número quantos batizados naquela época nós já havíamos feito. E no dia seguinte, encontro o Papa no corredor, fui cumprimentar, ele deu um sorriso grande para mim, sorriu, pegou na minha mão e falou assim, eu quero me confessar com você. Foi demais essa. Eu fiquei que nem agora, eu fiquei vermelha, roxa, não sabia o que eu falava, porque eu fiquei tão sem graça. Daí ele falou assim, não, e aí? Ainda ele insistiu. E aí? Os bispos que estão aí estão procurando a senhora para se confessar, né? Aí nem me lembro o que eu falei, sei que eu fiquei bem atrapalhada ali, de emoção, mas para dizer, ele lembrava do que eu havia falado e, ao mesmo tempo, com muito carinho, muita atenção, ele gosta de brincar, veio brincando. Mas esse exemplo do Papa Francisco eu não me esqueço. Então, para resumir, ele é uma pessoa que escuta muito, dá muita atenção àquilo que nós falamos. Muita simplicidade, né? Muita simplicidade a ser seguida, falou esse sabe? exemplo, irmã? Eu lembro quando eu fui
celebrar lá com o padre Marcelo Rossi. Aham. Conhecia ele assim de vista, do tempo dos seminaristas, encontro, congresso de seminaristas, Renasce, e eu fui celebrar lá com ele. E olha o acolhimento, ele, quando você é bem acolhido, encontrei com ele, ele tem essa espiritualidade franciscana, ele tomou benção, benção padre, tudo bom? Então, o acolhimento é o diferencial, né, irmã? É verdade. Na evangelização, como nós acolhemos as pessoas nas paróquias, nas secretarias, como que nós temos acolhido? O Papa João 23 disse que a igreja tem que abrir as janelas para que o Espírito Santo possa entrar, né? Então, esse trabalho que vocês têm feito nessa área é abrir as portas da igreja. E tem toda a diferença esse trabalho de acolhida. Eu estava na lancha vindo um dia desse, uma senhora também, já estava viajado bastante, lá pela metade do caminho, ela chegou e, com licença, posso lhe fazer uma pergunta? Aí eu, em seguida, né, atenta, porque eu estou atenta cada vez mais a pôr em prática realmente esse espírito de acolhida. Peguei, sentei do outro lado, e falei, pode sentar aqui do meu lado? Ela já sentou, e na pergunta era só para ter um momento para estar falando, que fazia uma semana que o esposo havia falecido, e falar da vida dela, desabafar. Mas essa mulher ficou tão grata, essa mulher saiu dali tão feliz, essa mulher saiu, parecia que tinha visto Deus na vida dela. Então aquilo me deu um estalo ainda maior. Falei, Marlene, esteja atenta a acolher, a escutar. Porque as pessoas estão sempre em volta, querendo encontrar alguém que escute, né? Para falar para falar, para ser amado, para ser olhado. E é o que o Papa nos pede. E ele faz isso. Eu tenho buscado, sabe, Padre? Buscado a estar atenta a essa dimensão de olhar em volta quem está do meu lado. Irmã, creio também que esse momento que estamos aqui chegará ao coração também de muitas pessoas lá da área de pastoral de Santa Clara, que ainda não estão envolvidas e que às vezes têm vergonha, são retraídas, ou que desejam, ou que faltou o momento certo, né? Esse certamente esse comunicado vai ser o momento certo de chegar ao coração desse povo para fazer colocar a mão na obra, né? Tantas obras. E como que eles podem fazer, irmã, se a pessoa disser, olha, eu quero colocar a mão nessa obra da missão de Santa Clara. Os que moram ali perto de Santa Clara, quem sabe fazer uma grande missão, pessoas de Monte Alegre, para ir lá visitar uma comunidade, os jovens lá de Monte Alegre, para chegarem até a área, né? Então essa visita de comunidades, Monte Alegre, que é uma comunidade bem organizada, a área lá do Padre Antônio Cláudio, quem sabe também visitar como comunidade. Como pode fazer isso? É só entrar em contato conosco, Padre. Entre em contato conosco. Você pode doar do seu tempo como missionário, fazer essa experiência conosco, andarmos de carro, de moto, do que for, e de casa em casa, que nós estamos nesse projeto esse ano de fazer a missão de casa em casa todas as terças-feiras, o dia todo. Venha, vamos junto, vem ali. Outra forma, não pode, mas pode ajudar financeiramente. Com certeza, nós temos esses projetos da juventude, nós temos o projeto da construção, tem os dormitórios do centro de pastoral que não foram terminados ainda, que nós estamos fazendo. Vai ter a festa de Santa Clara, que nós faremos esse ano, sempre no último final de semana do mês de agosto. Vai ter aqui o bingo, vai ter rifas, tudo em prol dessas construções, mas também dos eventos que há uma demanda grande financeira. Então você entra em contato. Irmã, pode ter também o dia D, marcar o dia D, com certeza, que se convoca alguns pedreiros, mestres de obra, ou algum empresário lá de Monte Alegre que queira colaborar lá para ajudar a terminar esse centro de pastoral de Santa Clara? Isso, com certeza. Vamos organizar, tanto que já teve esses dias, mas precisa, por exemplo, a construção já está levantada. Agora precisa dar um último reboque. Estamos precisando da tinta, precisa ser pintado. Telhado. Então, com certeza, tocou no seu coração, entre em contato conosco, com o Padre Armstrong mesmo, que ele tem meu telefone, caso não deu tempo de você anotar aí. Mas estamos abertos e precisamos. E a obra é grande, o caminho é grande, a necessidade é intensa.
E quando a gente percebe, sabe, Padre, que quando chega, na verdade, a providência, nós temos experimentado muito na nossa vida, tanto espiritual como material, mas quando chega a providência é só gratidão, e a pessoa que, eu acredito, mudando de palavra, mas com o mesmo pensamento, a Bíblia diz assim: quem dá um copo de água a um dos meus terá sua recompensa. E eu acrescento daí: imagine quem faz um prato de refeição, quem doa um saco de cimento, quem doa um dia, quem doa para a missão. Que recompensa, né? Porque nessa vida já tem uma recompensa enorme de paz, de satisfação, de bem-estar consigo, com Deus e ainda o céu. Isso, irmã. E vocês estão em 3 lá, né? Então são 3 irmãs que estão lá nessa missão. Sim, sim, a irmã Vera Lúcia e a irmã Rosa Maria. Elas também estão envolvidas em toda essa área de pastoral que não é fácil, né, irmã? Sim. Vocês, para completar as 35 comunidades, por exemplo, para vocês voltarem de novo numa que vocês já saíram, passa quantos dias? Demora. Às vezes demora 2 meses. 2 meses. 2 meses, porque como nós temos assim as mais, digamos, as que estão na PA 254, nós vamos mais vezes. Agora, essas que estão mais retiradas, depende, Padre. Depende, às vezes uma ponte está quebrada. É época de chuva, tem algumas que não dá para ir. Aí, quando passa a época das chuvas, nessas que dão para ir, daí nós damos preferência, vai todo mês. Mas às vezes fica só no segundo semestre. E mais ou menos de quanto em quanto tempo tem missa que vocês conseguem, padres? Isso. Missa também varia. Tem anos que a gente, digamos assim, vamos pegar 2 missas por ano. 2 missas por ano nas 35 comunidades. Às vezes, nas maiores, no centro, vai o Dom Irineu, vai o padre, tem uma crisma, então ali tem 3, às vezes acontece até 4 missas naquela comunidade. Mas para poder passar em toda, 2 ou 1. Essas mais distantes, que é menor, a gente concentra no distrito, a missa é livre, o povo vê, mas na comunidade mesmo, tem algumas que é uma vez por ano. Nós nos policiamos, fazemos de tudo para que tenha uma vez por ano. E essa região, você já tem vocações lá da região? Temos. Nós temos a irmã Daniele, que ela já é irmã de Monte Alegre, da cidade, né? Já 3 anos que ela tem os votos. Foi a primeira, quando nós chegamos, foi a primeira vocacionada que foi morar conosco lá. Temos a Laís, aproveito para pedir orações por ela. A Laís é de Almerim, na época que o padre Alessandro estava lá. Tinha a Vigília da Juventude, eu fui, conheci lá, e ela vai fazer os votos agora, dia 7 de abril. Os primeiros votos, vai ser a irmã Laísa. E depois temos a Milena, que a família dela é da área Santa Clara, mas no momento mora no município de Alenquer. Ela também já é noviça do 2º ano, para o final do ano, provavelmente ela vai emitir os votos religiosos. Já serão 3 irmãs. Que se Deus quiser, logo virão para cá. Aí temos essas 2 jovens que estão conosco fazendo a experiência e acompanhando outras meninas, né? Então você tem uma contribuição também muito importante para fazer para as irmãs, é a sua oração. Rezar pelas irmãs, 3 irmãs que estão lá, que a graça de Deus possa florescer mais vocações ali naquela grande área, né, irmã? Com certeza, Padre. A oração é tudo. Nós sempre rezamos, sempre rezo pela vocação, pela saúde, porque se Deus nos dá saúde, porque no coração, vontade de fazer as coisas acontecer, a gente tem muita. Irmã, tem muita. A senhora tem uma experiência nessa espiritualidade franciscana e São Francisco de Assis, nos momentos de abandono dele com Deus, né? A gente vê os escritores mostrando de que ele passava até horas diante do sacrário, abandonado, se abandonando diante de Deus, ouvindo Deus no seu interior e abrindo o coração, falando para Deus também, né? Como alguém que está aí, às vezes as pessoas não têm muito essa experiência do abandono com Deus, sim. Né? De visitar o sacrário nas igrejas que tem o sacrário, as igrejas estão abertas.
o Dom Bosco dizia assim, se as pessoas conhecessem, soubessem a graça que é visitar o sacrário da igreja, ele diz assim, se você quer que o demônio lhe tente, muitas vezes não vá na missa, não vá no sacrário, mas se você quer que o demônio não lhe tente, se afaste de você, vá à missa, visite Jesus no sacrário muitas vezes. Como que a senhora vê essa grande graça de São Francisco na oração do abandono? Nossa, São Francisco, o que dizer dele, desse abandono? Quantas e quantas vezes, tanto que a quaresma de São Miguel foi São Francisco. E nós estamos no tempo de quaresma. Ele falava, é muito pouco uma vez por ano, 40 dias uma vez por ano eu fazia a quaresma, ou seja, a quaresma é esse abandono, é o sair do meio externo, entrar em si, mas dentro de si encontrar Deus. Aí depois que ele cria a Quaresma de São Miguel, pegando a festa da Assunção de Maria, né, de 14 de agosto, 14 de agosto, isso, até São Miguel, porque ele tinha essa necessidade desse encontro com o Senhor. São Francisco usava o capuz, colocava o capuz na cabeça, ali ele se abaixava, entrava dentro de si e ali ele encontrava Deus. Sabe, é extremamente importante, padre. Nós cristãos, nós religiosos, a gente não consegue viver num mundo conturbado que está hoje, uma liderança de comunidade, não consegue viver uma vida fiel sem a vida de oração, sem esse abandono, sabe? Parar um pouco, deixar a noite, deixar o celular de lado, deixar a família, a música, a TV, a novela, o que for, e pegar a palavra de Deus e rezar. Onde tem o sacrário? Vai diante de Jesus, passe diante da igreja, está aqui na cidade, né? Quantas paróquias que estão abertas que tem o Santíssimo, ele está ali sozinho. Passa, vai lá, reze, coloque. Eu, na minha vida pessoal e espiritual, quanta experiência linda eu tenho feito nesse momento. Aí a nossa fundadora, Madre Clara Ritt, que é a nossa fundadora, ela fala da oração. Pelo menos dedique, passa diante da capela, vai diante do Santíssimo, dobre o teu joelho e verá quanto bem isso fará a tua alma. Aí também ela vai falar da cruz. Diante dos teus problemas, quando estiver com dificuldade, olhe para a cruz. Por 5 minutos medite na cruz. Quanto bem isso fará a sua alma, ela repete de novo. E é verdade, na sua vida aí, pare um pouquinho, né? A mensagem que eu aproveito para deixar, pare um pouquinho. Olhe, pega uma cruz, pega o terço, tem lá, nós aqui irmãs temos o terço franciscano, aqui a corona, né? Quantas vezes? Pega essa cruz e olha e fala, meu Deus, me ajude que eu preciso levar até o fim essa missão. E ver que a paz brota no coração e consegue, padre. A gente consegue. A cruz é um sacramental. Como é importante nós termos sacramentais, por exemplo, na sala da nossa casa. Isso. No quarto do casal. Exatamente. No quarto dos filhos. Às vezes a pessoa, eu vou comprar uma cruz assim numa livraria, é caro. Mas as pessoas compram outras coisas, né, que não são, nem ajudam na espiritualidade. Irmã, nessa atitude de São Francisco, ele tinha um gesto de muito respeito, de muito amor, quando ele passava em frente de uma igreja, mesmo que ele visse de longe, só a cruz da igreja, ele fazia a genuflexão e ele fazia uma pequena oração. Sim, sim. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro. Então, veja só, São Francisco nos ensina esse amor à igreja, né? E quando nós olhamos a Idade Média, alguns professores e historiadores, eles olham só um lado da moeda. Eles falam da igreja que era dominada, manipulada por reis e por imperadores. Porém, como é bom ver a Idade Média, o outro lado da moeda, é nesse tempo que vai florescer o maior número de santos. No tempo, né, lá na igreja floresceu uma multidão de santos ali, vivendo aquela santa loucura de São Francisco, né?
São Francisco chegou a ter 19 mil seguidores em vida, né? E ele não queria, né? A Não princípio ele queria, não achava que o queria. chamado era só para ele. Só para ele. E eram todos, tinham algo em comum, eram todos adoradores. É verdade, Né? é verdade. Reunia o capítulo dos frades e que bonito a adoração daquela multidão. Sim. Adorando o Senhor. Verdade, né? verdade. Então, a espiritualidade franciscana é o carro-chefe também na vida de você, né? Não, com certeza, com certeza. E esse modo também de Francisco, quando o senhor falava de evangelizar em silêncio, ele recorda aquele fato onde Francisco chama o Frei Leão e fala: vamos sair hoje para evangelizar. Aí vão pelas ruas de Assis. Vão, andam, coloca o capuz na cabeça e volta em casa. Aí o irmão pergunta: mas Francisco, cadê? Não falamos nada, não evangelizamos. Aí Francisco aproveita e vai explicar: irmão Leão, foi no silêncio, no testemunho. Nesse testemunho. Ou seja, ao estar andando pelas ruas de Assis, somente as pessoas, ao vê-los, pobres, simples, cabisbaixa, mas em espírito de oração, estava evangelizando aquelas pessoas. Irmã, no interior, assim, você vê ainda muito forte a experiência do filho que pede a bênção do pai e da mãe. Verdade. Mas nas grandes cidades, essa experiência vai mudando. Por exemplo, eu morei uns anos em Belém, quando fui estudar filosofia e teologia. Morei 3 anos em Belo Horizonte. Embora os mineiros, eles são muito religiosos, né? Sim. Muitos são católicos, mas essa tradição vai se perdendo. E nós vemos como é importante a bênção do pai e da mãe sobre os filhos. Imagine São Francisco de Assis, ao ser deserdado, ele era amaldiçoado quando o pai o via. Sim. Porém, ele adota Frei Leão por uma primeira coisa: você quer comer? Quero, então você vai me abençoar todas as vezes que meu pai me amaldiçoar. Se o mendigo tem tal graça de abençoar um santo, imagine o pai e a mãe. É verdade. E tanto que depois ele escreve a bênção, a primeira bênção, né, que nós usamos de São Francisco, que está também em Números: que o Senhor te abençoe, te guarde, mostre o seu rosto misericordioso e tenha compaixão de nós. Para São Francisco, a bênção, e depois Santa Clara também herdou, milagres aconteciam. A pessoa chegava para ele com um polegar, fazendo o sinal da cruz na testa, na fronte das pessoas, dos doentes, dos leprosos. Depois Santa Clara contém um fato de um frade que não estava bem, que estava tendo um ataque. Pensa que seja do demônio, do mal. Ele chega para Santa Clara e Santa Clara coloca a mão na cabeça e faz o sinal da cruz da bênção, e esse irmão é curado. De verdade, a bênção tem um poder imenso, que se o pai e a mãe soubessem disso, ou o filho soubesse da importância da bênção, de pedir a bênção aos pais, jamais nós cristãos, nós igreja, deixaríamos isso. Deixaríamos de lado, como está se perdendo, que você falou. Cidades grandes, também assim como na minha lá, da minha família e tal, vai deixando, não dá importância nessa bênção. Irmã, então, chegou a hora da nossa conclusão aqui. Já? Né? E a senhora pode dizer aqui para nós, né? Pode deixar umas palavras finais para nós? Falando de São Francisco, agora eu estava recordando outra frase de São Francisco, outro fato que eu deixo para todos nós, que é muito forte nos dias de hoje. Acredito que o senhor lembra, quando São Francisco estava andando pelas ruas de Assis chorando, que tem até aquela música do Amor Não É Amado. Francisco vai andando, chora, chorando e soluçando e alto. E que foi, São Francisco? O que está acontecendo? Aliás, Francisco, por que choras? Eu choro porque o amor não é amado. Choro porque o amor não é amado. Aí você pode se perguntar aí da sua casa: mas que amor é esse? É o amor de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo não é amado. Deus não é amado naquela época, Idade Média. E hoje, nos nossos tempos. Por que eu choro? Né? A pergunta é: por quem eu choro? O que me faz chorar? Diante dessa sociedade, diante da família, diante da realidade, diante do todo. O amor não é amado.
Aí eu volto à pergunta de novo da exclamação de Francisco. Deus não é amado. Por que Deus não é amado? O que estamos trocando para que Deus não seja amado? Jesus na cruz não é amado nos dias de hoje, tirando as cruzes, né, Padre? Tirando as cruzes dos ambientes. Jesus eucarístico não é amado, se nós soubéssemos quão grande é ter Jesus à nossa mão para comungar. E quantas vezes, é uma reflexão que eu faço para mim também, quantas e quantas vezes eu comungo sem ter consciência de que eu peguei Jesus, Jesus está na minha mão, do que eu estou comendo o corpo de Cristo, e não é amado. Então, fazendo toda uma reflexão assim, me leva a sair como Francisco de Assis pelas ruas chorando o amor. Não é amado, Deus hoje não é amado. Então, essa é a mensagem que eu deixo para mim, que eu faço todos os dias, mas para você que está nos ouvindo, para que pensamos concretamente nos dias de hoje. Eu amo meu Deus, eu amo o Deus que eu sigo como cristão, eu como religioso, Senhor como padre, você como catequista, como leigo, no seu ministério, na sua vida onde você está. Vamos pedir a Deus essa graça, sabe? Pedir a Deus a graça de amá-lo, de permitir que o Senhor nos ame, porque Ele nos ama. A gente não permite, né, Padre? Muitas vezes não permitimos que Ele nos ame de verdade, como Ele quer, que Ele nos use, que Ele sonhe em nós, ou seja, que a vontade dEle se faça. Porque outro dia, estamos terminando, mas me vem em mente agora, uma pessoa desabafando comigo, está passando uma crise existencial e também de fé, questionava, mas por que Deus hoje não fala? Como ele falava na época para os profetas, parece que o Deus hoje não fala. E aquilo me fez perguntar, né? Até parei um pouco para depois responder a pessoa. Falei assim, não, Deus hoje fala. Fala muito. Mas não se ouve. Não se ouve. As pessoas estão acostumadas com muito barulho, né? Não se ouve. Ninguém sabe fazer silêncio mais. Só está trabalhando aqui, põe o rádio alto, as músicas, né? Sim, sim. E a gente não para. Silêncio. É verdade. Para olhar em volta, né, Padre? Esse amor não é amado também pode ser na tua casa, o teu marido, tua esposa, o filho. Deus é amor, Deus está na pessoa. A gente não ama, daí como é que Deus vai falar? Não é verdade? Não vai escutar, você não está amando. Então é isso. Eu queria que o senhor fizesse uma oração. Essa oração está chegando ao coração daqueles que estão, né, abrindo também, nos acolhendo nesse momento. Isso. Essa oração chega ao coração deles. Se coloque também você aí onde você está neste momento. Quem puder pode fechar seus olhos. Vamos nos colocar em oração na presença do Senhor, porque o Senhor está aí contigo, está dentro de você, está no seu coração. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, te bendizemos pela sua infinita misericórdia em nossas vidas, porque és presença, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela ação do seu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, porque nos ama tanto, tanto, tanto. Muito obrigada, Senhor. Uma coisa hoje nós pedimos, uma coisa hoje, Senhor, eu peço em favor desses irmãos que estão nos acompanhando. Ame eles. Acha, Senhor, brechas no coração dessas pessoas. Encontre espaço, Senhor. Mande pessoas que falem do teu amor para que elas possam se sentir amadas, curadas, consoladas, para que elas possam fazer a experiência contigo, como Francisco fez, com a tua palavra, com a tua presença eucarística, com a tua presença nos irmãos. Senhor, que pela intercessão da nossa Mãe Maria, a Imaculada Conceição, a tua graça permaneça hoje e sempre na vida dessas pessoas que estão aqui conosco, daqueles que intercedemos, daqueles que estão na mente de cada irmão como preocupação,
com o pedido de oração pela saúde, pelo emprego, por problemas de relacionamento, Senhor. Abençoe, guarde, cuide, livre-os do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dileto paroquiano virtual, te convido de novo para você se inscrever no nosso podcast Paz e Bem e para você possa compartilhar. Tem tantas pessoas que podem participar, abrindo também o seu coração desse programa. Isso depende de você. Mande para os amigos. Às vezes, um conteúdo tão maravilhoso desse pode fazer o diferencial na vida dos seus amigos. Você que pode partilhando, levando a mensagem do Senhor. Amém. Então, irmã, muito obrigado e que Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua casa, sua família. Uma bênção muito especial, irmã, para a senhora, para as suas irmãs lá na área de pastoral Santa Clara. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada.